2022 é ano de eleições e a Unesim está fazendo uma campanha para a regularização dos títulos de eleitores. Nesta terça-feira, recebemos na Rádio Hits Prime o presidente da Unesim, Carlos Henrique, qual falou um pouco sobre esse processo. Um adendo de uma coisa aqui, é um ditado popular muito antigo da época dos meus avós, e aí a gente vai falando assim desses ditados, que burro velho não aprende truque novo. Que para você ensinar um papagaio a falar, você ensina ele a falar quando ele é piquitiquinho. Depois que ele ficou mais velho, você não vai ensinar ele a falar nunca. Ele não vai falar nunca. Então, quando a gente fala em campanhas educativas e não punitivas, como se faz, porque a punição é a última parte da educação. E a gente tem que tratar algumas coisas com o ensinamento. Se trabalhando as escolas, se trabalhando as crianças, se trabalhando a formação base. Por que que a principal... Gente, isso é sério, não sou eu que estou falando não, são os pedagogos que falam, psicopedagogos. A principal educação é a educação base da criança. Que ela começa agora já na creche. Tá, inclusive, teve na Câmara de Vereadores recentemente lá um movimento para ser reconhecido os técnicos. A Rafaela estava lá acompanhando. Por quê? Porque ali é o principal momento. É o início, a iniciação, aonde essa criança vai aprender. Depois que ela já aprendeu, depois que ela entra lá para a quarta, quinta série, ela já aprendeu, mas a base dela foi ali atrás, o início. E se a gente começar a fazer isso, se começar a se cobrar, as autoridades cobrar, grade curricular com trânsito nas escolas, com educação de trânsito e de outras coisas mais, consciências políticas, que o povo precisa parar de ser ignorante politicamente dizendo. Na escola. A criança tem que entender que ela vai crescer. Eu não sou apolítica. Você é político. 24 horas por dia você é político. Então, entenda que você não vive sem política. Para conversar com o seu vizinho, você está fazendo a política da boa vizinhança, conversando. Se você for lá brigar com ele, vai dar ruim. Eu ia falar outra coisa. Vai dar ruim. Então, a gente faz política 24 horas por dia. Ah, eu sou apolítico. Você não é apolítico, meu jovem. Entenda isso, você é político. Então a gente tem que começar a colocar. E é por aí que se faz essas campanhas. É aí que a gente começa. É lá embaixo, ensinando e mostrando que o trânsito mata. E mostrando a necessidade, por exemplo, desse assunto que a gente vai conversar aqui agora. Mostrando a necessidade para você entender e saber o que é FPM, da onde que vem o dinheiro para o seu município, o que as coisas representam, por que o município como Sinop, que tem aí 90, vamos arredondar 100 mil mais eleitores, não tem 2 deputados federais, não tem 3 deputados estaduais como a gente tinha antigamente. Hoje nós temos um em um da região norte do Mato Grosso, só que tem menos representatividade dos municípios polo é Sinop. Justamente por quê? Por essa necessidade de você regularizar o seu título, de você entender que o seu voto é fundamental para você ter verbas, ter essa coisa toda. E é isso que a Unesim vem fazendo. Deixa eu pegar o bom dia aqui do Carlos Henrique, presidente da Unesim. Carlos, obrigado pela presença, um prazer imenso. Dani, beijo para você, minha querida, obrigado. A toda a equipe da Unesim, obrigado pela presença aqui, meu querido. Bom dia, Kiko, bom dia, Rafa, bom dia, ouvintes da Prime, prazer estar presente. Vamos falar desse projeto maravilhoso que a Unesim está fazendo, da questão de mostrar a necessidade do jovem, já assumiu o seu papel, e também de quem está morando em Sinop, quem está vivendo em Sinop já 6, 7, 8 anos, né? Às vezes até mais. O título ainda é lá de, sei lá, Arapongas, sei lá de onde é que é o título, nunca mudou para cá, nunca se regularizou. Ainda há essa possibilidade, Carlos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto da regularização dos títulos. Bom, Kiko, só pegando carona que você falou anteriormente aí sobre campanhas, né? A gente sempre diz que é mais fácil você criar um hábito do que você modificar um vício, né? Então, a gente teve esse intuito de fazer essa campanha de regularização, porque lá em janeiro a gente estava pesquisando alguns dados junto ao site do TRE Mato Grosso e a gente ficou espantado com algumas situações, né? Principalmente com relação ao eleitorado de Sinop. Eu não sei se você tem ideia quantos eleitores... Nós temos uma população muito jovem, né? Quantos eleitores na faixa de 16 anos nós tínhamos em janeiro? Você tem ideia, não? Não. 74. 74? Só, né? Estamos aqui no site do TRE, hoje com dados de março já. Mas de 17 anos, nós tínhamos 223 eleitores com 17 anos, isso em janeiro. E na faixa de 18 a 20 anos, em janeiro, 4.063. É muito pouco para uma cidade jovem como Sinop. É muito pouco. Ou seja, não houve essa campanha de fazer aqueles jovens fazer o alistamento eleitoral. Daí veio também a nossa ideia de fazer a regularização de pessoas
que vêm de outras cidades, que o seu título foi cancelado por algum motivo, né? Para quê? Para que aumentasse o número de eleitores em Sinop. Hoje, Sinop, pelo site do TRE, já em março, nós temos 100.699 eleitores. Mas nós podemos ter muito mais, né? Então, a gente está trazendo essa campanha, que não é exclusividade da Unesim, várias entidades estão promovendo, o próprio TRE, o próprio TSE, né? Mas para estimular essa transferência de títulos para a cidade de Sinop, com o título de quem mora em Sinop, vota em Sinop, né? Para a gente ter esse reforço no número de nossos agentes políticos. E aí a gente tem, a gente estava conversando até em off, em termos de representatividade hoje, a gente poderia estar muito maior, muito melhor. Por quê? Faz falta demais, sabe? Hoje a gente tem um trabalho sendo muito bem feito pelo deputado Juarez lá em Brasília, já trouxe recursos pra caramba, vai começar inclusive a implantação de muitas coisas. Nós temos um trabalho sendo muito bem feito pelo nosso deputado aqui, o Dilmar, lá em Cuiabá, que é líder do governo. Mas poderíamos estar melhor. Eu vou lembrar para vocês aqui, me corrija se eu estiver errado em alguns dados aqui, tá, Carlos? Na gestão, na administração, na gestão anterior do Estado, a gente tinha o Dilmar, o Baiano e o Silvano, correto? Como deputado? 3, né? E tínhamos o Nilson Leitão como deputado federal e depois foi candidato a senador, correto? Certo. Correto. Então acho que era esses aqui. Então a gente tinha 4 deputados. Hoje nós temos 2 deputados. Sim. E o nosso número de eleitores aumentou. E nós perdemos deputados, né? E agora vem uma nova eleição. Essa primeira campanha que nós estamos fazendo, como nós temos uma data fixa, que é até dia 4 de maio, que são 150 dias antes da eleição, depois disso ninguém pode nem fazer alistamento, mesmo que tenha condições acima de 16 anos ou até 16 anos do dia da eleição, ou regularizar. Então essa é a primeira etapa dessa campanha. Qual que é a segunda etapa dessa campanha? Isso mais próximo à eleição. É trabalhar, fazer uma campanha para que quem mora em Sinop vote em candidatos de Sinop ou região, no máximo Sorriso e Lucas, né? Por quê? Para trazer mais candidatos, para que a gente possa votar em candidatos da nossa região e fortalecer e eleger mais candidatos de Sinop. E depois, uma terceira etapa, mais próxima das eleições, que é diminuir a abstenção. Na eleição passada para prefeito e vereadores, de 97 mil votantes, 70 mil votaram e 27 mil se abstiveram de votar. Isso é um número muito grande. É claro que teve aqueles que faleceram, que mudaram, mas mesmo assim, 27 mil pessoas sem votar em Sinop é muita gente. Isso não é aquilo do, eu sou a política, eu não quero saber de política, essa política é muito suja, é não sei quem, é isso, é não sei o que pra lá, não sei o que pra cá, não vou votar em ninguém não. E aí você faz o quê? Nós somos seres políticos. Política é a defesa do interesse. Agora, o meu interesse é uma coisa, o interesse do macro, esse vem à frente. Então, a nossa política da Unesim, a Unesim é uma entidade política, ela não é partidária, ela não tem ideologia, esquerda ou direita, eu não posso trabalhar nisso. Mas eu tenho que ser uma entidade política para trabalhar em benefício de Sinop, esse é o nosso princípio. E hoje, meu amigo, vou falar uma coisa para você, se você não for político, se você não for às urnas, se você não for escolher, alguém vai fazer por você. Sim. Porque é muito claro, e isso aqui serviu até a termos de embate, é o seguinte, lá na Constituição, na Constituição não, no que rege as eleições, diz o seguinte, será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos válidos. Você sabe qual que é o voto válido? Aquele que foi para algum candidato. Se tiver um voto válido, isso foi tema, um voto válido. E se Sinop tem, nós temos 100 mil habitantes, se eu tiver 100 mil eleitores. Se eu tiver um voto para Dani, e 99 votos que não for para Dani, a Dani está eleita. A Kiko, mas ela não pode ser eleita, porque ela teve... Os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos. Ou eu estou errado? Tá. Isso foi motivo de discussão com advogados. Voto válido é aquele que computou. O branco não computa. Foi destinado a alguém. Não é verdade? Agora, aí tem a questão de candidato único, aí então, certa interpretação de lei. Mas votos válidos, meu amigo, você tem que validar o seu voto. E parabéns ao Unesim, que vem à frente dessa situação desde a época do IPTU. Desde a época de outras, desde a da BR-63, e os empresários têm que entender que se a cidade, e eu costumo falar isso, presidente, para os prefeitos que vêm aqui, nós tivemos recentemente aqui um encontro muito bacana com o secretário de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, que esteve aqui, e a gente está vendo como que essa eleição, Lucas, Mutum,
Sinop, Sorriso, prefeito Ari Lafim, prefeito Roberto Dorner, o prefeito de Cláudio, os outros prefeitos, eles estão se unindo. Começou numa necessidade, né? Muito grande de todos, que foi essa questão da pandemia. Mas depois as coisas começaram a se encaminhar e começou a ter essa união. A gente pode ser utópico da gente ter uma união, que o norte do Mato Grosso vai chegar a ser tão forte representativamente na Assembleia do Estado do Mato Grosso, como é a região da Baixada Cuiabana, aquela região lá que abocanha uma fatia gigantesca ali daquela situação? Esse é um trabalho político, né? Mas a gente tem que lembrar também que é importante a participação das associações, das entidades. A gente não pode depender de uma pessoa, de um prefeito, de um presidente de Câmara somente. A gente tem que ter o apoio da comunidade. E já está tendo pessoas, entidades procurando a gente de outras cidades para formarem tipo a Unesim em outras cidades. Porque isso dá um respaldo maior para a gestão, né? Para trabalhar, para ouvir, para respeitar. E para a comunidade também se fortalecer. Sinop, você estava falando de números, né? Sinop, então, com 101 mil eleitores. Lucas tem 47 mil eleitores. Sorriso tem 57. Ou seja, somando Lucas e Sorriso... Não dá Sinop de eleitores. De eleitores. Hein? De eleitores. Sinop é muito... Tem que assumir esse protagonismo na região. É isso que a gente vem cobrando. Sinop precisa ser protagonista. Nós não somos a capital do Nortão, nós não batemos no peito, muitas coisas. A gente tem que assumir o papel de protagonismo. E muitas vezes nós somos nem coadjuvantes, nós somos figurantes em muitas coisas. Não é verdade? E é isso que a gente vem cobrando. Agora, vamos à prática. Como que as pessoas que estão vindo agora faz para fazer a sua regularização? Por exemplo, eu não regularizei, meu título está irregular. Como que eu faço? De que maneira? Olha, a melhor maneira é você entrar no site do TRE. tre-mt.jus.org. .br. jus.br. Ali tem todas as instruções. Eu posso te detalhar aqui passo a passo, mas o ouvinte às vezes não vai estar com lápis para escrever. Então, entra no site tre.mt, bota no Google ali, já vai abrir a página, ali tem todo o tutorial. E a pessoa que for mais leiga de internet pode procurar o Ganha-Tempo. Isso, pode agendar no Ganha-Tempo e no cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, ali do lado na Grevilha. Só por agendamento, né? É por agendamento. No site eles estão pedindo por agendamento. Olha, gente, quem que é, Dani? Tá aqui. Tem o QR Code? Tem o telefone. Para quem precisa agendar. Isso aqui tá divulgado aonde, Dani? Só pra gente poder... Puxa o microfone aí, minha querida. Tá o microfone aí. Deixa eu só abrir o microfone aqui. Esse QR Code aqui tá na onde, Dani? Bom dia. Esse QR Code, bom dia, aqui com ouvintes da rádio. Esse QR Code está sendo divulgado nas mídias sociais, né? No Facebook, Instagram... Está sendo divulgado porque esse material do TRE, da Justiça Eleitoral, e ele está também nos banners que a Unesim fez. Nesses dias que a gente estava lá na Norte-Sul, a gente colocou esse QR Code exposto para a população, para que possa, então, verificar. Mas esse QR Code é mais para quem está ao vivo, né? O bacana, se a pessoa quiser, ela... Tem aversão à mídia social. Quero ligar, eu quero ir pessoalmente. 0800 647 8191. E no site também, Kiko, tem o procedimento bem explicado ali, que a Karina colocou, atendimento ao eleitor. Ele é bem prático e ele conduz certinho a você fazer aí todos os procedimentos, tanto para fazer alteração de município, que pode ser feito também no formato online. É justamente sobre esse exercício de democracia que a campanha da Unesim bate em cima, porque não basta só morar em Sinop e amar Sinop. Tem que ser um cidadão de Sinop. Para isso tem que mudar o título, né, presidente? Isso mesmo. Até os documentos que vão ser aceitos nessa operação de transferência do título NET, também no atendimento presencial, né? Tem que ter o possível para aferir o tempo mínimo de residência de 3 meses na cidade. Tem cartão de vacina, né? Foto frente e verso, cartão de família, matrícula escolar ou da faculdade do eleitor ou dos filhos, carteira de trabalho, tem também contrato de compra e venda de imóvel, além dos contas de energia de água, telefone e internet, emitidas entre abril de 2021 e janeiro de 2022. Fazer só um adendo que nós vamos colocar ali o QR Code na nossa live a partir de amanhã. A Dani vai disponibilizar pra gente e vai ficar até o dia 4 de maio para todo... Não, além do site, mas também na nossa live. Exatamente. Nós vamos dar um jeito de colocar esse QR Code aí na live. A Karina vai nos ajudar pra gente poder colocar.